dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa maravilhosa. Convido a todos que fechem os olhos, que mentalizem a imagem do nosso Mestre e amigo Jesus, para que possamos absorver a palestra de hoje com muito amor, com muita paz, com serenidade, que possamos aqui hoje deixar que tudo de nós seja levado, nossos sentimentos, nossas tristezas, nossas angústias, nossas mágoas, que saibamos trabalhar e nos livrar, que depositemos amor, esperança, alegria, serenidade e paz no nosso coração, para que tenhamos uma semana abençoada, leve, cheia de criatividade, de coisas boas, que possamos ser boas pessoas para nós e para o nosso próximo, que possamos doar o nosso melhor a quem precise de nós, que sejamos pessoas úteis aos olhos do nosso Mestre Jesus e que tenhamos uma caminhada de muito amor e de muita paz. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa família, os nossos amigos, os nossos propósitos, e que tenhamos um dia maravilhoso, abençoado e com muita paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Oi. Vamos continuar o nosso estudo. Garganta. Capítulo 12 hoje, não é? Vocês estão acompanhando o Evangelho? Vocês têm, né? O Evangelho. Se alguém não tiver, avisa que a gente arranja um, tá bom? Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Aí Jesus disse, está no Evangelho de Mateus, aprendestes que foi dito, amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso era a antiga lei, né, de Moisés. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, que faz chover sobre os justos e os injustos, né? Porque, se não amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os gentios, os publicanos fazem isso também. E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. Esse mesmo evangelho foi também escrito por Lucas, no capítulo 6. Então, Kardec coloca, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar o inimigo é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, o que nos impede de amar o inimigo? Não é? De amar é justamente o orgulho, não é? E também o equívoco sobre a palavra amor, sobre o que é o amor. Então, Kardec vai explicando aqui que o amor não é esse que a gente sente por um amigo. Então, eu não vou sentir por um inimigo o mesmo carinho,
A mesma alegria quando a gente abraça, né? Recebe um abraço de uma pessoa que você gosta, que tem afinidade fluídica, é uma coisa. E o inimigo, ele está vibrando no outro patamar. Então, não está falando aqui que amar o inimigo é você pegar o cara, levar para casa, fazer cara de paisagem, fingir que gosta. Não é isso. É simplesmente ter um outro olhar. Aí a gente vai fazendo os links, né? Tem uma hora que Jesus não disse, se alguém te bater na face direita, dá a outra. Não é isso? Lembram disso? Então, o que é dar outra face? É tentar entender a situação por um outro ângulo e não ficar focado apenas naquela ação primeira. Porque às vezes a gente deu causa, né? Hoje aqui no estudo a gente estava falando dos dardos mentais, né? Quem estava aí no estudo anterior. Porque às vezes a gente está ali quietinho, mas o pensamento está mandando. E você está ali fazendo um duelo horrível. Esse capítulo fala do duelo, né? Que hoje não tem mais duelo da época de Kardec, tinha. Hoje o duelo é mental. Hoje o duelo é ali, quando a gente não terceiriza. Porque nos postes tem assim, traga o seu marido de volta em 3 dias. Já viram isso? Né? Então, como que vai ser esse negócio de trazer o marido de volta? Os espíritos vão trabalhar para hipnotizar, para, entende? Fazer a outra pessoa ser um robô e volta, né? Então, não tem muita lógica. Então, é essa manipulação mental. Então, o inimigo, ele está ali, vibrando mal, mas a gente pode, né? Então, o amar o inimigo, diz os espíritos a Kardec, é você não desejar o mal, você não entrar na mesma faixa vibratória. Entende? Então, ele diz aqui, olha, como Kardec conseguia explicar as coisas, né? Esse sentimento de animosidade, às vezes a gente não sente assim, nossa, meu santo não bateu com ele, né? Porque a vibração parece que, né, você se sente mal quando está perto de alguém que está disfarçadamente te vibrando mal, né? Então, Kardec explica aqui, deixa eu achar, né? Não se pode ter por um inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. A ternura supõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que a gente sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso, o inimigo, né? Se você fica, não, vou fingir que não vi e tal, ele vai te envolvendo cada vez mais nas artimanhas dele, né? Então, Kardec coloca, né? Deixa eu continuar aqui. Porque se sabe que ele é capaz de abusar disto. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamento com a gente, ou seja, afinidade fluídica, né? Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com um amigo. Então está bem claro que não vamos fingir, a gente sabe que a pessoa é inimiga, que está tramando, que está caluniando, que está inventando, que está disfarçando, e você fingir, aí não. Porque Jesus também tem uma passagem que ele diz assim, sede mansos como os pombos, porém prudentes como as serpentes. Então temos que ter essa prudência e identificar. Então, o sentimento, ele diz, continuando, essa indisposição, essa retração, não dá para, sabe, abraçar, fingir. Esse sentimento resulta de uma lei física, a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos, que é primeiro movimento do princípio inteligente é justamente esse, atração e repulsão, lá no reino mineral. Então, a gente não vai se sentir bem. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente envolve de um fluido agradável. Daí a diferença de sensações que a pessoa experimenta na aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então, amar os inimigos não pode, pois, significar
que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Né? Esse preceito parece difícil, parece impossível praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhe dá mesmo lugar no coração. Se a pobreza da língua humana obriga a se servir do mesmo termo, amar, para se exprimir diversas nuances de sentimento, a razão deve diferenciá-las. Então, amar o inimigo não é, pois, ter com ele uma afeição que não está na natureza. Então, não vamos ser falsos de dizer, mas eu amo, eu perdoo. Isso é mais difícil. Então, a gente não está na natureza, porque o contato com o inimigo faz o nosso coração bater de uma maneira bem diferente de um amigo. E é bom que a gente perceba. Amar o inimigo é não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhe sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que ele nos quer fazer. Aí vai entrar o quê, gente? A compreensão. O estudo da doutrina nos diz o quê? Que existe, no presente, existe todo um passado, é uma linha, né? Desde o nosso começo. Então, você está aqui nesse ponto, presente, você tem todo um passado e também tem todo um futuro. Daqui vai depender o que vai acontecer lá na frente. Mas hoje a gente está também em comunhão com o nosso passado. Então, os inimigos podem ser pessoas do passado que a gente magoou. Então, porque nada é gratuito e não existe vítimas no universo, né? Então, Deus não seria uma justiça suprema, né? Ladeada pelo amor e pela caridade, né? A justiça, a lei de justiça, amor e caridade, está embasada nesses dois suportes, né? Então, não tem justiça. Então, ninguém vai ficar com ódio da gente gratuitamente. E, às vezes, você mal conhece a pessoa e não vai com a cara dela, e não sente, e o outro fica, né? Às vezes é um parente, nora, genro, é muito comum, sogra, né? Então, não vou com a cara da minha sogra. O que houve? De repente, essa sogra foi a esposa do nosso marido noutra vida. E ela ainda tem aqueles resquícios, é o meu filho que ela está roubando de mim, de novo, porque na outra vida, de repente, está dando para entender? Então, essas animosidades existem de coisa. Me roubou, foi meu sócio e me levou à falência. E hoje, aí ele tem uma firma e aquele empregado vem. Aí vai ficar, não. Entende? Acende algo inconscientemente na gente, né? Então, vem esse distanciamento, a frieza e, às vezes, até as vias de fato, né? A pessoa não quer e briga e vai e não sabe por quê. Eu não fiz nada nesta vida. Mas a gente sabe que nós estamos aqui resgatando todo um passado, né? Que nós estamos envolvidos também nos harmonizando. Daí que Jesus disse numa outra oportunidade, reconciliai-vos com vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele. Porque é muito mais fácil a gente lidar com o inimigo encarnado do que com o desencarnado, gente. O desencarnado não tem barreiras. Ele nos acompanha em casa, na firma, onde a gente estiver. O encarnado não, a gente fecha a porta, muda de cidade, some, mas o desencarnado, ele nos encontra. Então, Jesus pede, reconcilia-te com eles, né? Enquanto estás a caminho, né? Então, amar os inimigos não é ter a mesma afeição que a gente vai ter por um amigo, mas é a gente tentar entender, bom, por quê? Né? Então, alguma coisa eu fiz, trazer sempre para nós, porque a vida, a Joana diz assim, que o inimigo é aquele que oportuniza a gente a aferir, conferir como estamos por dentro. Então, no budismo, eles falam da roda da Sansara, né? Que seria, Tailhard de Chardin que falou mais propriamente sobre isso, né? A evolução seria como subir uma montanha, o cume, né? Então, a gente está aqui. Aí aquela roda vai subir 1 milímetrozinho. A gente vai alcançar um outro patamar evolutivo, né? Mas a vida vai proporcionar um momento
que a gente vai se deparar da onde a gente saiu, né? Então, antes de eu começar essa trajetória, na vida passada, por exemplo, eu fui traída e matei, porque eu não suportei, fui lá e matei o cara que me traiu, o marido traidor. Nesta vida, será que eu já aprendi a perdoar de verdade? Então, de repente, a vida traz de volta a mesma situação, num momento assim menos dramático, mas está ali namorando, e aí sabe que o cara deu um pulinho, né? Saiu com... E aí, vou perdoar? Como que eu vou fazer? Então, se você perdoa, você sobe. A rampinha sobe, que nem aqui, né? Uma rampinha. Aí a gente já vai começar outra trajetória, outra volta nesse cume evolutivo, né? Senão a gente para ali e vamos ter que decidir. Aí, de repente, de novo, você... Ou no mato fica cheio de ódio, coisa assim, então não conseguiu subir. Entende como que é o processo? Percebe? Que tudo na vida tem um objetivo, gente. Paulo não disse, Paulo de Tarso, né? Não é nosso companheiro aí. O Paulo diz, né? Em tudo dai graça, porque tudo concorre para o bem. Tudo nas leis divinas, é um movimento que sempre é evolutivo, sempre é trazendo uma lição para a gente. Então, quem são nossos inimigos, né? Então, é da gente olhar por que estamos frente a frente agora, né? O que eu já fiz? E não é muito difícil ver pelo teor do que esse inimigo está fazendo para a gente, né? Então, por exemplo, no caso, às vezes, da pessoa não gostar da nora, da sogra, que é muito comum, né? Mas será que noutra vida a gente já esteve junto em situações de conflito? Então, o que eu tenho que fazer agora? Tentar entender. Então, a doutrina nos fazendo compreender que somos todos aqui na Terra uma família planetária, que a Terra é um mundo de expiação e provas, como diz Emmanuel, é escola, é hospital e também é uma prisão, né? Então, estamos todos com problema, não tem ninguém perfeito aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Aí, Kardec vai falar, amar os inimigos parece um absurdo quando a gente só vê a vida material. Mas quando a gente entende que viemos, né, numa bagagem imensa, nós somos muito mais o passado do que o presente. O presente hoje é uma personalidade, é uma fracção, né? O Frozen fala, é um fractal da alma, né? Porque o espírito tem tudo arquivado dentro dele, não esquece. Mas a gente, quando encarna, tem o véu do esquecimento. Você não lembra o que fez no passado, ainda bem, né? Então, mas esse passado é a base de tudo que você é. Então, os seus instintos, seu temperamento, não foi só desta vida. Tanto que a gente vê a criancinha pequenininha já temperamental, já com tendências, né, com seus talentos ali, ou não, né? Às vezes é amorosa, às vezes é agressiva. De onde veio essa amorosidade ou essa agressividade? E com filhos diferentes, né? Eu tenho 3, cada um é de um jeito. E não sei vocês aí, mas não é assim? Cada um do seu jeitinho, né? Então, porque são indivíduos que estão unidos ali, né, com um propósito de reconciliação, de aprendizado, de desenvolvimento da amorosidade, do companheirismo, grupos que se unem numa proposta, né, de estudo. Então, o pai já foi médico, aí o filho também é, e todo mundo junto. Percebe que cada família tem um propósitozinho, já notaram isso? E, às vezes, é aquela família complicada que tem que se reconciliar de qualquer forma. É irmão brigando com irmão, né, aquele cadinho, mas tudo para a gente se melhorar e crescer, né? Então, tendo esta visão, fica fácil fazer o que Joana também aconselha, né? Um distanciamento psíquico, não se envolver. Ele está me vendo assim. Por exemplo, a gente, quando assume um papel de liderança, um chefe, um patrão, né, um diretor numa firma, as pessoas têm raiva
do papel que ele representa. Aí quando fala mal, aquele cara é um desgraçado, está falando do chefe duro, né? Não é da pessoa, não é pessoal. Então, se a gente começar a olhar as coisas sentindo que não é pessoal, porque se nem eu me conheço, como que ele pode atingir minha alma? Se nem eu estou atingindo ela. Então, ele está magoado com o que a gente está representando ali. E esse papel é tão provisório, é só nessa vida. Eu vou morrer, vai ficar aí já fulano, né? Não é assim? Então, por que a gente vai se apegar? Ah, me ofendeu. Será? Por que eu me sinto ofendida? Onde que pegou no meu orgulho? Onde que pegou na minha vaidade? Onde que pegou ali, mexeu com meus apegos, né? Entende? Então, olha por esse ângulo, vai ser fácil você desejar ao inimigo, é aqui Kardec que fala, né? O mesmo que você deseja para si. Porque quantas faltas a gente não tem? Então, perdoar o inimigo, amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem, é pedir a Deus que faça por ele o que eu desejo que o Senhor faça por mim também. Porque ele tem esse tipo de imperfeição e nós temos outros tipos, né? Ele falha em determinadas coisas, a gente também está falhando em outras. Então, que Deus tenha misericórdia dele tanto quanto possa ter de mim, dos meus pecados, né? Então, ele vai dizer aqui, né? Eu tinha anotado, mas já me perdi, né? Então, não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Então, o amor, diz o André Luiz, dissolve toda essa legião de pecados, de animosidade, de ódio, devagarzinho vai, né? E outra coisa que a gente tem que pensar é sempre isso, quem são realmente esses inimigos nossos, né? Será que eu dei causa para tudo isso? Por que a pessoa tem tanta raiva de mim? O que será que eu fiz? E dá para a gente saber o que fez, não olhando cartomante. Isso é Emmanuel quem diz, né? Mas vendo as dificuldades que a gente tem hoje. Por que eu não consigo perdoar? Meu orgulho. Entende? O meu ego ferido. Então, o que eu tenho que trabalhar? O orgulho e o ego. Então, o outro está sendo um instrumento para que eu perceba o quanto eu estou apegada na minha imagem. Então, me caluniou, me jogou lama. Espera aí, mas jogou lama em quem? No quê? Entende? Por que eu estou apegada? Então, o Chico, uma vez, ele falou, né? Se o que ele falou for verdade, eu tenho que assumir. Se não for, deixa para lá. Por que eu vou me incomodar se não é verdade? E por que a gente se incomoda? Ah, porque os outros agora ficou sabendo. Mas o que importa a opinião? Entende? Então, é todo um movimento, a gente vai ter que ir trabalhando isso pelas beiradas, para a gente poder sair daquela situação melhor do que estava, né? Então, os inimigos de passado, os inimigos que a gente faz atual, e aquele, porque não vai ser de graça, ninguém, o indiferente, o que é o contrário do amor? O que vocês acham que é o contrário do amor? É o ódio? Né? Muita gente pensou que é o ódio, mas não é. É a indiferença. Porque o ódio, ele é o avesso. André Luiz diz nos seus livros que toda agressão é um pedido de socorro da alma. É o amor desequilibrado, que o ódio é justamente o avesso do amor. O amor está em desequilíbrio. Eu fiz um curso com o Robson, e ele contou uma passagem, estava eu e a Cristina, né? Era um curso presencial lá em São Paulo, que a gente ia todo sábado. E ele contou que, numa desobsessão, veio um espírito, veio uma moça muito atordoada e desejando se matar, né? Tentando suicídio, e ela sentia que tinha alguma coisa, fazia uma cobrança, e que ela estava atormentada com aquela culpa, que ela precisava se matar, né? E na desobsessão o espírito veio. Ah, ela vai ter que morrer, porque vai me pagar, porque tudo que fez, porque não vai ficar, sabe, cheio de ódio. E como eles faziam apometria em desdobramento, então o próprio Robson foi em desdobramento
para conversar com esse espírito, de perispírito para perispírito, né? Então entra em transe o médium e ele sai. Por que você tem tanto ódio, né? O que aconteceu? Não, porque me destruiu, fez assim. Bom, temos 2 salas aqui. Eu vou pôr você na outra sala e vou fazer ela desdobrar a paciente que estava numa salinha, né? Faço ela desdobrar e você fica cara a cara com ela. Vou acabar com ela, porque eu vou destruí-la, vou fazê-la. Ele falou, tá, então fica aí que eu vou trazer. Quando trazer, eu te chamo. E na sala, junto com todo o magnetismo do grupo mediúnico, né, ele pegou umas almofadas, botou na cadeira e plasmou. Lembrando a vocês, Livro dos Médiuns e a Gênese, que o nosso pensamento está para os fluidos, como a nossa mão está para a argila. Isso está na codificação. Então, quando a gente pensa, a gente modela, nossos pensamentos levam imagens, movimento, cores, sentimentos, emoções, cheiro. Quanta gente sente o perfume daquele que desencarnou? Vocês nunca sentiram? Às vezes, nossa, senti o cheiro do cachimbo do meu pai. A minha tia, às vezes, sentia o cheiro do rapé da minha avó, que usava uma latinha de rapé. Você sente, então, porque o pensamento leva, né? Então, ele plasmou a moça, a encarnada ali, sabe? E ainda numa situação de medo, né? de arrependimento. E abriu a porta para o espírito entrar. E no que ele viu, ele foi com tudo. Desgraçada, tal, sabe? Ele desabafou todo o ódio dele e esfaqueou, mas de repente ele para, porque eles por trás, todos os médios reunidos ali, né? Todo mundo doando a energia. Aí, aquela, poderemos dizer, ideoplastia, procurem no Google o que é ideoplastia, forma pensamento, vocês vão entender melhor. Ele mudou e ela fez como se tivesse morrido, né? E ele abraça, não, eu te amo. Entende? Naquele desespero, eu não queria te destruir, mas eu queria destruir o que você me fez. Aí a gente percebe que a pessoa, quando agride, às vezes quer destruir, não o outro, mas a própria mágoa que está dentro dele. O desejo de, entende? De se libertar, assim como suicida, muitas vezes, a gente já captou vários espíritas, né? Espíritos que desencarnaram por essa via. Eu não queria morrer, só queria me livrar da dor, da angústia. Eu queria dar um tempo. E a gente morre de dó de ver isso aí, né? Então, quando ele abraça tudo, aí o Robson conta, né? Que desfizeram, ele viu que só tinha penas ali, né? O que houve? Foi só para você perceber que o seu ódio é só um desespero, é o avesso do amor. Venha vê-la. E a pessoa estava na outra salinha, em tratamento, né, esperando ali, porque eles estavam se reunindo, depois eles iam voltar para dar um passe nela, né? Ela estava ali. E tinha cochilado, nesse cochilo que ela foi sendo tratada, né? E ele vê e já noutra posição. E então, quer ajudá-la, né? Perdoa, ama. O De Luca, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, você quer ter razão ou quer ser feliz? Porque as duas coisas não andam juntas, né? Estou vendo que a Carmo já leu De Luca, a Cléia também, né? Maravilhoso, né? Os ensinamentos do De Luca, né? Então, porque a razão vai te dizer, não, ele me traiu, ele me caluniou, ele fez isso, fez aquilo. Mas você gosta da pessoa? Perdoa. O perdão te liberta. E o perdão vai fazer com que você se sinta feliz. Então, ele amava. E quando ele envolve, não queria destruí-la. Eu queria destruir de verdade o que estava aqui dentro de mim, me sufocando esse tempo todo. Porque quem sofre é quem odeia. Perdoando, você se liberta. Então, eu te perdoo, deixa para lá. Aí ele passa a ajudar ela. Porque ela tinha culpa que ele exacerbava.
de ter traído, de ter levado à morte alguém, né? Porque ele acabou se matando. Então, é ela que me destruiu. Então, não, você tomou essa escolha. Aí ele começa a compreender uma série de coisas. E entende da participação, porque numa briga são dois, né? Meio a meio. Então, vamos tratar de nossa metade e deixar a outra metade com o outro. Então, ao perdoar, a gente se liberta das emanações do outro e, ao mesmo tempo, você volta a olhar para si. Onde foi que eu também dei causa? Isso foi falado 2 evangelhos lá atrás. Lembram? Foi amar os inimigos, bem-aventurados os misericordiosos. Não foi isso? 2 semanas para trás? Então, leiam lá, voltem a esse parágrafo, né? Você se liberta, né? Sendo misericordioso, e você aprende e você evolui. Então, gente, encerrando, se deu para entender, porque leiam um capítulo, né? Aqui ele fala da bater na direita, dar à esquerda, fala do ódio, do duelo, né, nesse capítulo, mas não dá para a gente envolver tudo, né? Mais um exemplo de perdão, a Joana de Ângeles, né? Que morreu queimada. E quando o fogo estava vindo, né? O carrasco ali, o que acendeu as tochas, falou para ela. E aí, olhando para ela, que ela estava mais alta, né? Estava naqueles troncos amarrada. Foi isso que teu Nazareno te ensinou, né? A morrer queimada, a ver teu filho morrer queimado? Ela fala, não, ele ensinou a amar e perdoar, e eu te perdoo. Né? Aquilo dizem, quem diz é a Maria Dolores, que impactou tanto o cara que ele mudou, entende? Mas um perdão que ficou na história, que Paulo Estevão, vocês já leram Paulo Estevão? Alguém lembra da passagem quando o Estevão foi apedrejado? Vocês lembram disso? É fantástico, né? Porque a Abigail, a noiva de Paulo, vivia procurando esse irmão, José, né, se não me engano o nome dele. E Paulo, né, nós vamos ajudar. Paulo era um doutor da lei que ia assumir o cargo dentro do Sinédrio, que seria como hoje é o Supremo Tribunal Federal, né, com aqueles juízes togados. Então, era mais ou menos isso. O Sinédrio ali era os bambambam que julgava todos os judeus, né? Então, ele ia assumir. Então, ele fala para ela, né? Ele está perseguindo os cristãos e ele dá de cara justamente com Estevão, que tinha uns argumentos fantásticos, né? Uns diálogos fantásticos, e ele consegue que o Sinédrio aceite fazer o julgamento. E ele fala para ela, vai ser impactante, porque todos já fecharam, né? Como acontece no Senado aqui, né? Fecham, a primeira turma fecha e um voto só e vale. Então, ele vai ser apedrejado. E eu quero que você veja. Ela não quer, né? Lembra disso, Priscila? Ela não quer ver, ela era super sensível, né? Então, mas ele fala, mas é importante, você é minha noiva, eu quero que você já conheça todo o grupo onde eu vou conviver e você também, né? Então, ela aceita. Então, eu vou no fim, né? Então, Estevão, depois de uns diálogos assim maravilhosos, né? Ele vai ser levado lá para o poste e aqueles grupos de juízes é que vão jogar pedra. Então, começam, né? E eles, para que a coisa dure bastante e o martírio seja longo, eles jogam em locais estratégicos que não mate, mas que fira, que comece a sangrar, a doer, né? E ela chega. E quando ela chega e se aproxima, e que um momento ele vira o rosto, ela olha, mas é Gesiel, era o irmão dela. Aí ela sai correndo, né? O pessoal até acha meio estranho. E ela vai, abraça Gesiel e ele Abigail. E Paulo fica olhando para ela aturdido, mas o que está acontecendo? É meu irmão, Paulo, é o meu irmão que estava, né? É muito comovente. E ele fica ali impactado. E aí ela fala para ele é meu noivo, eu vou casar com ele. O cara que estava matando o irmão dela, né? Que tinha condenado. E ela fica aturdida ali e ele
juntando as últimas forças, né? Ele fala: Abigail, ele é um homem bom, case com ele, ame-o, faça-o feliz. E Paulo está ouvindo isso. O ódio dele fica muito maior. Como, né? Mas ele é um homem bom. Nisso, ele vê que o Paulo está ali, né? Aí ele vê por trás do Paulo uma figura lindíssima. Ele não conheceu Jesus em vida, né? E a história dele é muito bonita. Ele tinha sido preso. O pai dele foi torturado pelos romanos e ele era um jovem. Ele foi mandado para as galés, né, para remar os barcos dos romanos. E ela ficou sem o pai e sem o irmão. Ela já não tinha mãe e ela foi adotada. Ela era bem criança, adotada pelaquela família. Então ela viu o pai ser morto, né, por torturas, e viu o irmão ir preso, virou escravo dos romanos. Então perdeu total contato. Foi criada por uma família de judeus, então ela não era cristã. E ela está aturdida ali com o irmão cristão e morrendo, né, primeiro mártir, realmente, né? E ele vê aquela figura linda, maravilhosa, e ele pensa: é Jesus, és tu, né? E Jesus sorri e ele fala: Senhor, não imputes esse crime para ele. Ele não te conhece. Olha, Senhor, a hora que ele te conhecer, ele vai fazer por ti muito mais do que ele fez por Moisés. Perdoa-o. E se vira para a mulher: perdoe e ame-o. E aí ele pede para ela recitar o Salmo, acho que é o Salmo 15 de Davi. Vocês confiram lá no livro. E enquanto ela está recitando aquilo, né, falando do amor de Deus e tal, do perdão, ele vai desencarnando e Paulo está ali aturdido. Então, o cara que eu acabei de mandar apedrejar diz que eu sou bom, que eu ainda vou conhecer, que eu vou fazer. Ele está que não aguenta. E quando ela fala, ele vê que ele morreu, ela levanta, ele fala: já está consumido. E consumido também está a nossa união. Não posso mais casar com você. Aí tem toda a história, porque ela fica doente, aí ela conhece Ananias. Ananias leva o evangelho para ela, ela começa a estudar e Paulo, por amá-la, ele sabe que ela está muito mal, porque a tristeza, né, pega o pulmão, né, gente? Então ela estava com muitos problemas. Aí ele vai visitá-la. E o que ela deixa para ele de ensinamento, de conselhos, amando, apesar do que ele fez, aquilo marcou. E aí é quando ele vai para Damasco e vê Jesus. E ali ele, né? És tu, Senhor. Aí ele lembra de Estevão, vendo Jesus e dizendo: ele vai te servir, ele vai, quando ele te conhecer, Senhor, ele vai fazer muito mais, porque tudo que Paulo fazia é porque ele amava e acreditava em Moisés, na lei mosaica e nos antepassados dele, né? Jacó, Abraão. Então, quer dizer, ele servia com toda a fidelidade e integridade dele. Ele vê: és tu, Senhor, mudou a chave. Então, o que queres que eu faça? Ele não ficou na culpa, embora ele sentisse, mas a culpa chama-se remorso aí, né? Entende? Você sentir remorso é você sentir em si a dor que fez para o outro. E ele sentiu ali tudo que ele fez para Abigail, que ele fez para o Estevão, que ele fez para todos os outros que ele havia depois daquela. Ele ficou insano depois daquela situação, né, do Estevão e de se separar da noiva. Então ele perseguiu assim, adoidadamente, né? Então, de repente, ele percebe tudo aquilo, né? Então, mas o remorso não impede a caminhada. Então, o que queres tu que eu faça? E ele passa a trabalhar para Jesus. Então, o Estevão e Paulo, né, que era Saulo, ele vivenciou exatamente isso que o Evangelho hoje nos pede, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele desejou agora, trabalhando para Jesus, vivenciar e fazer o máximo, tanto que, no momento lá para frente, já na prisão de Roma,
ele vai dizer, depois de 19 chibatadas, e o corpo dele já estava super dilacerado: hoje não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, né? Que ele, não ele, pessoa, mas que todo o ensinamento dele possa ser entronizado dentro de nós e que, como a Joana, aceitar ir na fogueira para não renunciar à sua fé, a sua convicção. Eu creio no Jesus, não vou renunciar. E o filho a chorar: mãe, mãe, vão nos queimar. Filho, tenha fé, confie, isso é só uma passagem. Jesus nos espera, e ele estava esperando, né? Então, é isso que ele espera, né? Que hoje não sejamos mais, a gente vai chegar lá, né? Não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim, impulsionando a gente. Hoje, nos primeiros passos, quando a gente tiver, busca, né? Mas eu preciso ir mais além. Ontem nós brincávamos, né? Eu, com a minha amiga, vamos trabalhar, mesmo com as mãos sangrando, o joelho desconjuntado, vamos fazer o melhor que a gente puder, sempre pelo outro, porque não seríamos nós, mas é o Cristo que, nos usando, chega até esse outro. Então, perdoa como você quer que o Cristo te perdoe também. Deu para entender? Pega o capítulo, gente, leiam, estudem e se familiarizem com essa proposta da doutrina espírita, né? Agora a gente vai se harmonizando, sentindo a presença, porque sempre o Cristo está conosco quando a gente se reúne no seu nome. Além do Cristo, toda a equipe de Joana de Ângeles, a equipe do Dr. Inácio, do Dr. Adroaldo, e todos esses irmãos, a equipe de passe, são espíritos especializados na doação das energias, na transmutação das energias. Toda essa pleiade de espíritos aqui, ao nosso lado, nesse momento, dentro deste recinto. Então sintam, abram seu coração, porque o movimento da vida é sentir, pensar e agir. Então, em primeiro lugar é o sentimento. Então vamos abrindo nosso coração e sentindo a presença amorosa, esse amor incondicional dessa pleiade, comandada pelo Cristo, a nos envolver nesse momento. E a gente oferta a eles a nossa energia, cheia de gratidão, de fé, de esperança, para que Jesus possa derramar sobre todo o planeta, principalmente nos bolsões de dores e misérias, dando ânimo, força e coragem para os espíritos que, reencarnados nesse planeta escola, possam aprender com a dor, fazer da dor um instrumento evolutivo, que os libertará de todas as mazelas morais que levam ao ódio, ao rancor, à mágoa, ao apego, egoísmo. Que Jesus recolha de nós essas energias e chegue até cada um. E a gente agora pede por nós mesmos, por nossa família, quando estivermos aqui, lembrar deste momento, pedir pela nossa casa e, com certeza, o nosso anjo guardião e nossos espíritos amigos e familiares irão até nossa casa, fazer a limpeza fluídica, harmonizar a todos que convivem conosco, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, nossos desafetos, que possam receber de Ti, Mestre, tudo que a gente também deseja para nós próprios. Paz, harmonia, saúde, prosperidade, felicidade, enfim. Então vamos imaginando a nossa casa sendo limpa, higienizada, a luz do Cristo iluminando todos os cantinhos do nosso lar,
envolvendo nossos familiares, se expandindo pela vizinhança, envolvendo a todos, como um farol que vai desejando guiar a todos para um caminho seguro, um porto seguro. Que este porto seja o coração do Mestre, que diz: vinde a mim, você que sofre. Então imaginemos tudo isso. E nesse momento, a gente pede por nós mesmos agora. Imagina Jesus aí à tua frente, perguntando como ele fazia: que queres tu que eu te faça? E canalize seu pensamento, assim como as energias, aonde você tem problema, estômago, coluna, cabeça, coração, enfim. E sinta essas energias do Mestre, como um raio de luz, penetrando no seu coronário, descendo pelo chakra frontal, pelo laríngeo, pelo seu cardíaco, o gastro no estômago, o esplênico no baço, o centro básico. Essa luz penetrando, harmonizando e indo até onde você tem o problema. Se quiser, põe a mão, potencializando isso que você está canalizando. É como se a gente dissesse para Jesus: cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde dói e onde eu não consigo ir. Que a mão do Cristo possa chegar, amenizando, curando ou nos dando força para conviver, porque às vezes a doença é o caminho da cura espiritual. E com essa harmonização, Senhor, a gente se despede, na certeza de que sempre pedi e obtereis, buscai e achareis, batei que se abrir-se-vos-á. Que o nosso coração seja aberto, que a nossa busca pela fé, pela confiança, seja bem estruturada dentro de nós. Que a gente possa estar sempre confiando em Ti, Senhor. No momento de dor, lembrar do Teu convite: vinde a mim, você que sofre, eu te aliviarei. E que a gente possa, aliviado, aliviar também a dor de todos que estejam sofrendo à nossa volta. Obrigada, Mestre, por tudo. E a gente lembra uma oração que dizia assim, que diz assim, é de um coronel americano, está num livro, Passes e Orações, psicografia do Chico, se não me engano. Mas não é psicografada, é uma oração real que alguém fez. Ele dizia assim: no silêncio deste momento, né, eu quero sentir e ver o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ver os teus filhos como tu mesmo os vês e ver somente o bem em cada um. Fecha minha boca para todas as maldades. Cerra os meus ouvidos para todas as calúnias, que eu possa ser tão alegre, tão confiante, tão cheio de compreensão, que cada um que chegue perto de mim possa sentir Tua presença. Reveste-me, Senhor, com a Tua luz, e que no decorrer desta semana eu não te ofenda e possa te revelar a todos. Graças a Deus. Então agora temos os passes, né? Quem quiser tomar passe, a salinha está ali, eles vão chamar, tá? Boa semana para todos, gente. Obrigada.